Oi, meu nome é Luana. Oi, eu sou o João e esses são 5 melhores comentários sobre A Metade Sombria de Stephen King. Vamos lá, João, tô curiosa. João, o que separou dessa vez? 1. Não gostei. Não aceitarei e não tolerarei. Acho que preciso aceitar que não me dou com a escrita de alguns livros do King. Não sei, ele escreve de um jeito meio sem lógica para mim. Nem sempre eu preciso de lógica, sentido, razão ou respostas. Mas nesse livro eu precisava e eu não tive. Que destreza. Que destreza. Eu gosto também do adendo. Alguns livros do King eu não gosto. É um leitor de King. Tá tudo bem, né? Porque ele tem 340 mil livros. Alguns, se você não gostar, eu acho que tá tudo bem. Diferentemente de mim, Luana, eu não sei, você é uma leitora do King, Luana? Eu já li acho que uns 5 ou 6, João. Isso não é nada. Nada, perto dos 340 mil. Mas tá melhor do que eu que só li um. Eu deveria ser a única pessoa no mundo que não tinha lido um livro do Stephen King. Eu não sabia disso, João. Foi seu primeiro. Foi minha estreia. Minha gente, tô chocado. Já eu conto como foi essa estreia. Qual foi a sua experiência? E por que João decidiu ler King nessa altura de sua vida, de sua existência? Resenha 2, Luana. Esperava mais. O livro te prende desde o início. A história inicia com uma desenvoltura muito boa, daquelas que prendem o leitor. Mas no decorrer da narrativa, acredito que o King se perde um pouco naquilo que ele quis passar com a história. O vilão não é bem desenvolvido, pelo menos não de forma que ele demonstrou que seria inicialmente, o que acarretou em um final totalmente desproporcional da construção inicial. Acabei me frustrando um pouco e esperava mais. O final é muito distoante do início? Não sei se concordo. Eu também não concordo, não. É fantástico desde o início, né? Faz sentido pra mim acabar com o Alfred Hitchcock. Abafa. Agora, a 3 me pega, tá? Eu acho que ele tem um ponto aqui. Extenso demais. O mestre que me perdoe. Olha, é um fã também. Mas terminar A Metade Sombria foi difícil, viu? Eu amo os livros do King, não me incomodo nem um pouco dele ser prolixo, mas nesse livro em si não funcionou para mim. Ted é de longe o personagem mais bunda mole e chato do universo. Os capítulos com ele pareciam uma sentença, tanto que preferia que o Stark aparecesse na minha frente para me buscar do que ler mais um lenga-lenga. Terminar A Metade Sombria ou lidar com um psicopata? Uma escolha muito difícil. Cadê o Estadão aí para fazer esse editorial pra gente? A vida às vezes tem esses momentos duros. Ele encerra de uma forma emblemática. Olha, eu só diminuiria muito esse livro. Acho que ele funcionaria melhor se fosse um conto. O livro, gente, tem 450 páginas. Ele disse. Seria o maior conto da história. Se fosse um conto, acho que seria interessante, mas não era. Eu tô ficando aqui escuro com a minha metade sombria, tô pelejando com essa câmera aqui, não sei o que tá acontecendo. João, hoje tá um tom mais misterioso. Vamos pra próxima? É a última? É a penúltima. Sinta-me pronta. A história em si é muito boa, muito interessante, se for olhar pelo lado psicológico. Mas entramos em concordância, porque é uma resenha feita em nome de um clube de leitura. Entramos em concordância que o livro é muito maçante e que o King foca e desfoca muito. Exemplo, ele começa a falar de um assunto, se perde nesse assunto, depois volta para o assunto inicial e o final deixou a desejar bastante. Eu gostei muito que o João explicou, né? Entramos em concordância. Eu e o clube de leitura. Não eu e o meu pseudônimo. Eu e o meu Jorge Stark. Eu e a minha metade sombria. Mona, você é maluca? E o último eu achei assim, ele poderia ter sido feito pelo meu pseudônimo, Luana. Não é um livro ruim, mas não é dos melhores do King. O meio da história parecia uma repetição sem fim dos mesmos acontecimentos.
vale a leitura, mas tem momentos que tu se pega divagando. Você também acha que esse aqui não é dos melhores do King, João? Gente, quem está ouvindo, peço que olhe depois no YouTube. Eu vou só mostrar o tamanho do livro. Tirem suas conclusões. E eu e o João, nós somos contra, né, João? Livros de 500 páginas. A nossa religião não permite. Nada aqui justifica, gente. Vamos falar sobre isso, Luana. Mas por que estamos falando de Stephen King neste podcast, que não é um podcast de terror? Porque temos uma ouvinte premium. Que é a Marília. A gente tem um programa de recompensa e uma das recompensas para um grupo de apoiadores é você ter o poder de indicar um livro para a gente resenhar aqui. A gente define por sorteio, né? Marília já foi agraciada 2 vezes. Na primeira foi o poeta chileno, que a gente amou, adorou. Quem não ouviu o episódio, ouça depois. Ou ouva, como diria o governador aqui do meu estado. Quem não ouviu, ouva. E agora foi o Stephen King. A Metade Sombria, mais precisamente. Este livro, vamos comentar, mas queria fazer um elogio aqui. Gente, a edição está belíssima, tá? Belíssima, belíssima, belíssima. Um roxo maravilhoso, capa dura, uma capa muito gostosa, é meio soft touch assim o material, com tradução de Regiane Winarski. Não sei se pronuncia assim, Regiane, mas saiu no Brasil pela Suma Editorial. A Suma é a detentora dos livros do Stephen King e ela tem feito essa coleção aqui, não sei exatamente se é uma coleção de luxo, como a gente chamaria, mas ela publica alguns livros do King nessa edição em capa dura, eles estão chamando de Biblioteca King. E, gente, é uma delícia de ler nessa edição, tá? Queria aqui começar dizendo que se foi um pouco tenebroso, não no sentido que se esperavam, mas ler o Stephen King, a edição me ajudou muito. Foi uma experiência sinestésica muito boa. Então, a Soma Editorial está de parabéns, tá? Dizem as más línguas que foi a Metade Sombria de Marília que recomendou esse livro pra gente, já que vocês não gostaram do meu outro calhamaço, que era um livro fofo, era um livro leve, toma aqui um calhamaço pra vocês de terror. Ele vai prestar contas é com Deus. Mas não é exatamente terror, né, João? Exatamente, a gente ia começar por aí. Tem várias coisas para comentar, para a gente conversar. Acho até que tem mais coisas, meu comentário vai se alongar mais no pré-livro. Eu tenho mais relatos para fazer da experiência de ler o Stephen King do que propriamente do livro em si, mas vamos comentar do livro também. Primeira vez que estamos falando aqui do Stephen King e, na verdade, primeira vez que eu leio Stephen King na vida, Luana. Já comentamos isso aqui no começo do episódio, mas é um marco. Você não acha que é um marco? Histórico, João. Histórico. E João estava ansioso para gravar esse episódio, viu, gente? Tem muitas coisas para comentar aqui de experiência de vida, de compartilhar. Tem uma informação que eu acho a mais relevante de todas para este episódio. Você sabe a data de aniversário do Stephen King, Luana? Sei que ele é virginiano. 21 de setembro. A mesma data que eu. Parabéns! Coincidência? Minha Metade Sombria. Talvez você seja um pseudônimo do Stephen King. Provavelmente. E nunca publicou. Eu sou a metade apática do Stephen King. A metade com um pouco de preguiça. Porque ele precisa. Porque o homem que escreve, eu descanso pra ele, entendeu? É o nosso combinado. Ele trabalha e eu fico cansado, eu que descanso. A gente vai falar disso também. Mas queria antes comentar da minha relação com o Stephen King, Luana. Posso comentar? Pode, João. Como foi ler o Stephen King, o mestre do horror? Por que você nunca tinha lido Stephen King, João? Justamente porque ele é o mestre do horror, né? Já comentei isso em outros episódios, mas vamos lá. Eu detesto terror, gente. Eu não leio terror, eu não gosto de terror, eu tenho medo de terror, mas até quando eu não tenho medo, eu não gosto mesmo, sabe? É uma experiência que para mim não funciona, é ruim. Verdade seja dita também, eu acho que com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouco mais cínico. Eu não tenho os mesmos medos que eu tinha antes, sabe? Assim, pouca coisa me gera aquele medo. E o meu medo, ele é mais visual.
Então, assim, eu não leio livros de terror por uma questão de gosto. Mas o filme de terror é que me dá medo. A leitura de terror, assim, não é tão traumatizante para mim, embora também não sei, porque li pouquíssimas coisas de terror, propriamente dito. E não é o caso aqui, né? Porque eu não considero um livro de terror, apesar desse túmulo aqui na capa. Vamos comentar sobre isso. Mas é um livro mais policial, né, Lu? Eu acho que a gente pode classificar assim. Tem o sobrenatural, a gente vai comentar, mas acho que não é um livro que gera medo. Não é um livro de angústia, assim, de susto, enfim. Acho que tem questões aqui pra gente comentar. Mais um livro de uma ou outra cena gera incômodo, porque é muito descritiva, cenas de assassinato, ali pode gerar um nojo, mas também não achei nada, assim... Quem já leu um Rubem Fonseca aí na vida tá preparado, não tem nada que fora da curva muito chocante, não. Mas, apesar de eu nunca ter lido Stephen King, eu tinha muita vontade de lê-lo, Luana. E por quê? Vou começar este podcast, ó, me protegendo, fazendo uma ode ao Sr. King. Porque eu acho mesmo, tá? Agora sem ironias à parte. Eu acho que o Stephen King, ele é talvez o maior fenômeno cultural e literário da virada do século aí, do século XX para o século XXI. E por que eu estou falando disso? Quando a gente pensa em literatura, é normal, é natural que você tenha fenômenos de venda, né? O mercado vive disso. Se você entrar hoje, tem lá os mais vendidos e tem uma ideia meio de ciclo, né? A gente pode pensar aqui de cabeça nos últimos fenômenos de venda. Eu acho que atualmente seria a Colleen Hoover, talvez, com a série de livro dela, mas já teve a do Crepúsculo, teve a escrota lá do Bruxinho, que a gente não vai falar o nome. Teve até outros fenômenos que não necessariamente para jovens, mas a gente teve a época do Paulo Coelho, né, que vendia igual água, todo livro que lançava aparecia em primeiro ou segundo lugar. Teve a época até, se a gente pensar um pouquinho mais anteriormente, o próprio Jorge Amado, Érico Veríssimo. Então, assim, é natural que você tenha esses fenômenos de venda. O fenômeno de venda, ele não é um caso raro na literatura, né? Embora todo autor torça para ele ser um fenômeno de venda, né? Não é raro que existam fenômenos, é raro que o autor seja o fenômeno, né, em si. Mas, o que me chama a atenção? Todos esses fenômenos, eles são ondas, né? Eles surgem, vendem bastante, ficam ali, sei lá, com muita sorte, uma década vendendo muito, depois aquilo passa. Esse autor já fez fama, já fez carreira, vai continuar vendendo muito porque ele vai ter ali um grupo sólido de fãs que vão continuar consumindo tudo que ele lançar, mas ele nunca vai vender o que ele vendeu na época áurea ali. Isso vale para todos esses exemplos que eu dei aqui. Lembro também do Dan Brown. Por onde anda Dan Brown? Um beijo pro Dan Brown. Eu gosto muito de Dan Brown, viu, Luana? Eu sei, você tem esse passado. Podemos comentar aqui Dan Brown. Vou trazer o Dan Brown qualquer dia aqui. Gosto bastante. Mas, o que é o natural? Faz sucesso, vende bastante e vai diminuindo. O Stephen King, ele me parece que ele nunca diminuiu, gente. Assim, é um negócio muito fora da curva o que esse homem faz em aspecto de venda, né? E eu digo isso por dados. Eu estava procurando aqui antes de começar o podcast, eu achei um número que ele já vendeu 400 milhões de cópias no mundo, Luana. Você sabe o que é isso? Tem um autor nacional, a gente vê que vira um fenômeno, assim, que muda de vida, porque vendeu 1 milhão de cópias. Você imagina o que é você vender 400 milhões de cópias. E não é só o livro, né? Eu acho que ele conseguiu furar a bolha, porque ele virou, assim, uma referência no terror. Acho que, de fato, o que ele fez pelo gênero, né? Não só pelo terror, porque ele tem ficção científica também, tem policial, mas ele sempre está ali meio que no terror. Eu acho que é o carro-chefe da obra dele. E o que ele fez pelo gênero, né? Todas as narrativas que... todas não, exagerei, mas várias das narrativas que compõem o nosso imaginário ocidental de terror partiram da mente do Sr. King. Então eu acho que realmente é louvável o que ele fez. E para completar o raciocínio, ele estoura desde o começo com o primeiro livro dele, que é o Carrie, a Estranha, né? Que todo mundo, quem não leu, conhece. Minha referência, inclusive, antes de ler A Metade Sombria, era o quê? Do Stephen King. Falava Stephen King? Ana Francisca, tomando banho de tinta. Chocolate com pimenta. Era a minha grande referência de Stephen King. Agora eu tenho outra, mais embasada.
Mas assim, desde Carrie é 76, eu acho, da década de 70. Estamos aqui em 2025, 50 anos depois, praticamente. E o homem, gente, vende igual água no deserto. Além dos dados que eu dei aqui, tem um outro fator. Fui na livraria recentemente, Luana, vejo você, aqui em Belo Horizonte, livraria de rede, tá, gente? Grande, shopping, aquelas imensas. E o King tem nessa livraria, estou dando um exemplo específico, mas já vi em várias, tá? Não é uma prateleira dedicada a ele, Luana, você tem uma estante inteira dedicada ao Stephen King. Porque ele escreveu 4.500 livros? Sim, mas também porque ele vende, sabe? Para uma livraria de rede dedicar esse espaço, esse destaque para ele, é porque ela sabe que ela vai ter retorno com esse autor, né? Então eu começo aqui fazendo, sim, uma homenagem ao Stephen King. Acho que ele tem alguma coisa nesse homem que, de fato, ele merece o destaque que ele tem. Volto a pontuar também que acho que ele conseguiu furar a bolha da literatura, né? Ele virou um grande destaque pelas adaptações cinematográficas, televisivas também. Então ele virou uma sumidade, uma referência no terror, mas é muito difícil você estar aí há 50 anos de carreira vendendo muito, né? E é muito mesmo, gente. O livro que ele lança, mesmo obviamente que não tem acesso a esses dados, mas se a gente pegar a venda do King, deve ser um gráfico que oscila, deve ter época que ele vendeu mais do que outra, mas ele tá sempre ali, ó. Lançou livro, nem que seja uma semana, vai ficar na lista de mais vendidos durante os 2 primeiros dias. Fiz um teste também, tava olhando na Amazon, quando eu fui comprar a minha edição física, aparecia lá, agora não vou lembrar o dado, mas tipo assim, 22º mais vendido em terror. Aí entrei. Dos 100 livros mais vendidos de terror, Luana, no dia que eu comprei, 39 eram do Stephen King. É um fenômeno, né? É um fenômeno, assim. Podemos falar muita coisa deste homem, mas que ele não sabe o que ele está fazendo, não dá para falar. E um trabalhador incansável, né? Como o João falou, escreve muito. Tem uma entrevista clássica, todo mundo já deve ter assistido, dele com o George Martin, que estamos esperando um certo livro, aí, de um certo autor. E aí o George Martin pergunta para ele, eu não lembro exatamente o que era a pergunta, mas era algo assim, como você faz para escrever tanto? Qual o seu segredo? E aí ele responde, o King responde, eu sento e escrevo. Bem virginiano, né? Mas ele senta e escreve muito, né? Inclusive, gente, ele escreve tanto que chegou uma época da vida dele que ele decidiu que um livro por ano não bastava. Eu já acho um livro por ano um absurdo. Uma coisa surreal, ainda mais pensando nos livros do King, que são livros geralmente grossos, calhamaços. Mas ele queria publicar mais de um livro por ano. A editora dele falou, você tá louco? Viajou, irmão? Não, não, não. Como é que a gente vai publicar 2 livros seus? A gente vai criar concorrentes aqui? Como é que a gente vai fazer as publicidades? Atrapalha até na venda, né? Não, não vai rolar. É um por ano e desse por satisfeito. King se deu por satisfeito? Não. King criou um pseudônimo, gente. O Richard Bachman. Então, durante um bom período, aí, acho que foram 7 ou 8 anos, ele não publicou um livro por ano, ele publicou 2. Não sei nem o que dizer, gente. Será que ele tem amigos? Será que ele precisa de um abraço? A vida social dele não pode estar legal. E 2 livros, assim, de 800 páginas, de 1.100, né? Para quem não está ligando o nome à coisa, olha esse gancho. O Stephen King é o autor de It, a Coisa, que tem 1.000 e não sei quantas páginas, 900 e tantas. Sob a Redoma tem 1.000 e cacetada. Então, assim, clássicos, né, Luana? Só clássicos aqui da mão do Stephen King. Ou seja, a Marília podia ter sido mais cruel. Podia, mas Indicou a Metade Sombria. foi até leve e poderia ter indicado um livro mais aterrorizante. Ela foi até gentil conosco, eu não achei ele aterrorizante. Exato, e eu gostei do livro, tá, gente? Depois falaremos mais a respeito. Falaremos mais. Sobre o que fala a Metade Sombria? Você quer fazer a sinopse? Faço a sinopse. Tava só conferindo aqui o nome do personagem. Ted Beaumont. Ted Beaumont, exatamente. Tava em dúvida no sobrenome. Mas o Metade Sombria, gente, a gente acompanha a vida... só antes de começar aqui. Não é um livro de spoiler, tá?
Então, assim, tudo é dado desde o começo, você sabe o que está acontecendo. É um livro que vai envolver assassinatos, mas você sabe quem está matando. Vários capítulos são narrados do ponto de vista do assassino. Então, não é um livro de mistério, de quem matou, quem está matando ou por que está matando. Você sabe desde o começo o que está acontecendo. Então, no resumo aqui, eu vou contemplar essas informações, mas não são spoilers, tá? Mas a gente acompanha a vida aqui do Ted Beaumont, que é um autor. Ele lança o primeiro livro dele e ele vira meio que uma grande promessa da literatura. Ele faz muito sucesso com o livro de estreia, principalmente um sucesso mais na crítica até do que de vendas. É indicado por um prêmio importante. É indicado por um prêmio, mas depois ele entra numa crise criativa e ele não consegue emplacar. Até que ele chega a uma conclusão, por vários motivos, aí acho que a gente não precisa também mastigar tudo, mas ele cria um pseudônimo, que é o George Stark, que é um autor muito violento, né? Ele escreve histórias bastante violentas, sanguinolentas, assim. E aí ele lança 3 livros com o pseudônimo que são sucesso absoluta de venda. Ele vira um grande best-seller nos Estados Unidos, né? O Stephen King também norte-americano. Nem tinha comentado isso, mas acho que, né, não é uma surpresa. No estado do Maine, isso eu acho legal. Podemos conversar também depois sobre a importância do estado na obra do King. Mas o Ted, então, faz fortuna com esse pseudônimo, até que, num determinado momento, um fã descobre que o Ted é, na verdade, o autor por trás do George Stark e chantageia o Ted, dizendo que se ele não contar, que ele envia umas cartas em tom de ameaça, exige dinheiro, faz uma chantagem ali monetária. E o Ted, que já não estava muito feliz também com essa postura do George Stark, queria voltar a escrever como ele mesmo, ele até lança um outro livro com o próprio nome, mas também não faz sucesso nenhum. Ele decide, então, não atender a chantagem, né, do cara que descobre. Ele decide fazer uma coletiva, uma entrevista, e aí ele assume a autoria, revela publicamente que ele é o autor por trás do famoso George Stark, do psicopata ali das narrativas, né? E aí, a partir disso, acontece a questão sobrenatural do livro propriamente dita, que a gente começa a ter uma série de assassinatos ligados a esse evento, né? Então, quem contou, o chantagista, ele... É a Time ou é a People, a revista? A People. É a People, né? Nessa entrevista, ele dá uma entrevista para a People, para assumir a autoria, e eles fazem um evento, eles fazem um túmulo de mentira, vão no cemitério, simulam que eles estão enterrando o George Stark, o pseudônimo. Eles fazem um enterro ali alegórico para o George Stark. E aí na lápide está escrito George Stark, um cara não muito legal. E aí começa a acontecer essa série de crimes que envolvem desde o chantagista até a fotógrafa, o idealizador do túmulo, etc, etc. E desde o começo a gente sabe que quem está matando é o pseudônimo, é o George Stark. Aí que vem o tom sobrenatural. Então, o pseudônimo ganha vida e começa a se vingar das pessoas que queriam matá-lo. E aí a gente acompanha ali o fio condutor central, se o Stark vai ou não conseguir fazer alguma coisa contra o Ted, né? Porque o Stark, na verdade, começa a ameaçar o Ted dizendo, olha, não me mate, continue escrevendo, eu quero lançar mais um livro, e se você não lançar esse livro com o meu nome, eu vou continuar matando as pessoas, inclusive a sua esposa e os seus 2 filhos gêmeos. O Ted tem 2 filhos gêmeos, um casal. E aí é esse o fio condutor da narrativa. O maior mistério aqui é saber quem vai ganhar essa briga entre o pseudônimo, que sobrenaturalmente agora virou um assassino de carne e osso, não é exatamente carne e osso, mas tá aí matando e desmatando, e o conflito ali do autor tendo que sobreviver a essas ameaças. É isso, gente, sem brincadeira, em 450 páginas, tá? Eu falei 80% do livro para vocês. Como o João falou, não é um spoiler, tá, gente? De verdade. Desde o início a gente já sabe e não existe nenhuma preocupação em se manter um mistério sobre isso. Porque assim que acontece o primeiro crime, que é ali próximo ao cemitério, tem toda uma questão ali, são encontradas as digitais do escritor, do Ted, na cena do crime,
Então, na teoria, seria ele, né? Os policiais já vão para casa dele para prendê-lo, mas ele tem um álibi absoluto. Então, ali a gente já sabe que, apesar das digitais, apesar de todas as provas incriminarem o escritor, o Ted, não foi ele, né? Então, não tem nenhuma preocupação em deixar a gente na dúvida. Será que, na verdade, foi ele e ele não lembra? Não, não é isso, né? Realmente é um pseudônimo, é esse alter ego dele que ganha vida. E é um alter ego, ele até explica, né? Que o pseudônimo, ele equivale ao próprio personagem, né? Porque nos 3 livros que o George Stark publica, ele trata muito com o Machine, esqueci o primeiro nome do personagem do George Stark, que é o psicopata que mata as pessoas, mas os 3 livros do George Stark giram em torno de uma mesma figura, assassino em série, e a própria narrativa vai te falar assim, o pseudônimo e o personagem eram a mesma pessoa, né? Como se ele estivesse contando histórias da própria vida. Então, o George Stark é o pseudônimo, mas é também os personagens. Alexis Machine. Alexis Machine, que é um bom nome para um personagem. Então, assim, não é um mistério. O que é, talvez, um mistério, e acho que também não é muito mistério, até pelo título, né, gente? Metade Sombria. Mas é um livro que o King vai trabalhar muito com essa imagem do duplo, né? Do yin yang, do lado positivo e do lado negativo. E a cena de abertura do livro, na verdade, é com o Ted ainda criança, fazendo uma operação, supostamente para remover um tumor do cérebro, mas quando os médicos abrem o crânio dele, se deparam com uma coisa aparentemente monstruosa. Não é exatamente um tumor que tem ali, mas você tem partes de outro ser humano no cérebro do Ted, né? Então tem um olho, tem unha, tem dente, aí eles removem, e aí logo no começo o médico dá uma explicação que provavelmente a mãe dele ficou grávida de gêmeos, e aí só um filho vingou, mas o outro foi engolido, entre aspas, né, pelo filho que estava vivo, e por algum mistério da biologia que ele não consegue explicar, ao invés dessas partes serem destruídas, elas continuaram ali vivas de alguma forma e foram removidas pela cirurgia. Então, desde o começo, você tem essa brincadeira com a metade, né, do título aqui, com uma suposta parte de uma pessoa que é o oposto dela, né? Porque o Ted é muito tranquilo, ele é um típico morador de classe média ali dos Estados Unidos, ele é professor universitário, ele é descrito até como uma pessoa meio medíocre, né? Assim, dá um pouco de dó, ele não se destaca em nada que ele faz, apesar de também não ser uma negação em nada. Então ele é um homem comum ali, ele é um homem mediano dos Estados Unidos, mas que tem essa metade sombria que é um serial killer, um assassino, né? Inclusive, né, João, a questão dos gêmeos é um clássico na literatura, né? Que são os opostos, né? Então você vai ter o gêmeo bom, o gêmeo mau. A gente falou recentemente do Milton Ratum, que tem os 2 irmãos, né? E aqui eu acho que ele brinca mesmo com isso, né? Então ele é a metade sombria da própria psique dele, mas ao mesmo tempo esse pseudônimo, que é um pseudônimo que ganha vida, também pode ser o fantasma desse irmão que não vingou. Então tem essa construção do sobrenatural também. Que para mim é a parte alta do livro, assim. Os trechos que eu mais gostei são os trechos metalinguísticos, porque querendo ou não, você tá ali um autor tendo que lidar com o fato de supostamente uma criação dele, que partiu da cabeça dele, o pseudônimo, agora tá aí fazendo barbaridades e como que ele lida com isso. Então, tem uma passagem muito boa, mais no meio assim do livro, que o Ted entra num transe, né? Que aí o King vai trabalhar muito com isso também, com essa ideia dos gêmeos que compartilham, de certa forma, de ligações telepáticas. Então, um consegue acessar a mente do outro, ainda que sob algumas condições e com algumas limitações. Mas essa parte do transe da escrita eu acho muito interessante. Porque, no final das contas, o que a gente tem aqui é um livro com forte teor biográfico, né? É praticamente o próprio Stephen King exorcizando esses demônios internos e esses pesadelos do pseudônimo. Tem, inclusive, nessa edição, que eu mostrei para vocês, tem um trecho, no final tem
é um prefácio para um outro livro do Stephen King, mas em que ele analisa, ele comenta o que a Lu tinha comentado do pseudônimo que ele tinha. E ele fala que ele ficou muito triste porque ele tinha um pseudônimo e descobrem o pseudônimo, revelam publicamente que ele era o autor do pseudônimo. E que aí ele fica meio puto porque matam o pseudônimo dele antes da hora que ele queria ainda escrever. E aí ele faz esse livro Metade Sombria como uma homenagem para esse pseudônimo, assim, usando essa informação da própria vida, mas num jeito King de ser aqui, né? Transformando isso num grande pesadelo psicossocial aqui de mortes e assassinatos para exorcizar isso, né? Como se ele tivesse, ele brinca no texto, ele fala que ele, agora sim, ele tinha dado uma morte à altura do pseudônimo, então ele ficcionaliza. Isso eu acho muito legal, assim, como que ele tem um estilo muito específico e ele ficcionaliza essas experiências, né, da própria vida. Tem ecos, né, isso eu, apesar de eu ter lido só esse livro, eu conheço um pouquinho, assim, de ouvido, né, de vídeos também, mas tem alguns temas que são comuns à obra do King e que partem de experiência pessoal, né? Por exemplo, a questão do alcoolismo, a questão do vício, acho que não é novidade para quem é leitor do King, porque ele fala isso abertamente, não é nenhum segredo, mas que ele teve problema com substâncias, principalmente com álcool, né? Que vários livros dele, o caso mais emblemático, acho que é o It a Coisa, que ele fala em várias entrevistas que ele se arrepende do final, porque ele escreveu meio que sob efeitos, que hoje ele faria de uma outra forma, né, de substâncias químicas, e isso aparece aqui, diluído, né? É um autor que também já teve problema com álcool, já foi viciado em álcool, já teve crise criativa. Só acho que o Stephen King nunca teve crise criativa, porque para lançar um livro por ano, crise criativa dele esse fim de semana eu não escrevi nenhuma linha, meu Deus. Oh, meu Que Deus. ser humano horrível eu sou, onde vou parar? Mas tem esses, né, tem esses ecos da vida dele na ficção, mas é um eco sempre deturpado, né, em forma de pesadelo aqui. Eu acho isso muito interessante, assim, o Stephen King realmente tem uma mente muito interessante, gente. Eu gosto muito do tema do duplo, acho que eu já mencionei isso aqui em outros episódios, não exatamente o seu oposto, mas tudo aquilo que você reprime. Você tem o Ted Beaumont, que é esse cara muito pacato, e você tem o George Stark, que é absolutamente intenso, e fuma, e bebe, e se permite, e tem sotaque, e não se preocupa com o que os outros vão pensar dele. Então ele é muito mais selvagem e muito mais primitivo e, de certa forma, muito do que o próprio autor gostaria também de ser. Eu acho que ele trabalha muito bem isso, né? E também gosto muito das partes da escrita. Eu acho que você tem razão. Para mim é o ponto alto. E eu acho que são reflexões bem interessantes sobre o ofício do escritor e também meio irônicas. Como é que a gente permite que as pessoas sejam escritores? Né? Porque, cara, o quão sombria precisa ser a sua mente para você descrever aquelas cenas de assassinato com requintes de crueldade, cenas absolutamente brutais. Que pessoas são estas, né? Com o que eles estão lidando? E aí tem uma parte que eu acho que é o xerife que comenta que os escritores são os únicos médiums socialmente aceitos. Porque o tempo todo eles estão lidando com o sobrenatural no sentido de trazer fantasmas, evocar fantasmas, lidar com o que a gente tem de mais sombrio, lidar com o que o leitor possui de mais sombrio, e por isso que a gente se sente muitas vezes atraídos por determinados tipos de escritas, e a gente acha isso ok. Né? Eu acho ok alguém descrever uma cena de assassinato e a gente ler e se entreter com uma cena de assassinato. Então, o quanto isso revela sobre a natureza humana também. E curioso, você falou da natureza humana, no texto final, gente, o texto final é muito bom. Isso, inclusive, já tinham me dito também, que os textos em que o King fala de escrita são espetaculares, e fiquei interessado em ler outras coisas do King, falando da escrita mesmo. Ele faz uma comparação que me lembrou muito o Rubem Fonseca mesmo, assim, eu vou fazer o paralelo aqui de novo, porque o King fala, ele tá falando de um outro livro, tá? Não é da Metade Sombria, mas ele fala que ele escreveu esse outro livro, que agora eu vou tentar achar aqui para dar a referência certinho, mas é um dos livros que ele escreve sobre o pseudônimo, e ele fala que é um anti-sonho americano. Então tem muito isso na obra do King, me parece, de fazer uma crítica social mesmo, né? Porque em várias construções o ser humano é pior do que o próprio sobrenatural, não é como se o sobrenatural ali fosse o menor dos problemas do ser humano, ele está fazendo realmente
uma dissecação dos pesadelos da nossa sociedade, ele está fazendo essa discussão. E, de fato, se a gente parar para pensar, é a metade sombria dos Estados Unidos, né? Que te promete ali do American Way of Life, que te promete que você vai ter uma boa casa, que você vai ter uma boa esposa, que seus filhos vão correr num lindo jardim. Aí vem essa figura que é destruidora, né? Ela é o oposto da construção. Ela quer sangue, ela quer morte, ela quer ameaça o tempo todo. Então eu acho que esse lado sombrio funciona de fato como um espelho negro aqui do sonho americano, né? De tudo aquilo que fundamenta o sonho americano, tudo aquilo que a gente tem que recalcar para que o sonho americano seja construído, porque a gente sabe que, claro, ele funciona para muitas pessoas, sim, mas e para as outras pessoas que não foram contempladas com esse sonho? O que resta? E aí eu lembro muito do conto do Rubem Fonseca, que é maravilhoso, que é o Cobrador, que é um psicopata que sai matando as pessoas e dizendo, ele enlouquece e fala, vocês estão me devendo dinheiro, vocês estão me devendo mulher, vocês estão me devendo felicidade, porque ele fica o dia inteiro assistindo propaganda e publicidade, que tenha o melhor sorriso, viva na melhor casa, e ele entende que ele nunca vai ter aquilo, que aquilo não é para ele, que não importa o que ele faça na vida, algumas pessoas não vão ter acesso ao que é vendido, ao que é colocado como padrão de vida. Ele fala, bom, já que eu não vou ter acesso, ninguém mais vai ter. Ele sai cobrando as pessoas daquilo que foi prometido para ele. E até essa ideia do subúrbio, que alguns autores trabalham também, a classe média estadunidense, que possui esse verniz de civilidade, são todos cidadãos de bem, mas tem esses delírios, esses sonhos de violência. Eu lembro do George Saunders, que trabalha isso, a própria Jamaica Kincaid, que a gente já citou aqui, que não é dos Estados Unidos, ela é de Antigua e Barbuda, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo. Eu acho que o King também tem isso, né? Você olha a pessoa e ela parece absolutamente dentro de um padrão, mas será? O que será que ela pensa? Será que ela não tem, né, essa metade, esse George Stark dentro dela? Tanto é que aparece aqui diluído, mas eu sei que em outros livros do King aparece mais a questão da violência doméstica, né? Como que ele mostra várias vezes. Aqui você tem pelo menos 3 cenas em que é dito explicitamente, e essa mulher era agredida pelo marido todos os dias, né? A mãe do Ted é agredida, no começo isso fica explícito, né? Não vai ser desenvolvido, mas é colocado que ela vem de um relacionamento muito violento, que ela apanha do marido. Depois, acho que tem 2 casos que o xerife está comentando, né, de mulheres que são agredidas pelo marido. Então, assim, tem essa coisa do verniz, né? Aparentemente são pessoas modelo, mas como que essa construção foi feita, né? O que está ali por trás. Então ele trabalha assim com essas questões. Não é o ponto principal, é algo que aparece bem sutil, mas acho que ajuda a compor esse cenário, né? E o último ponto que eu acho interessante, porque eu vou começar os meus mas, Luana. Você está preparada? Querem se sentar? Eu sei que o Stephen King tem um multiverso, né? Tem um Kingverso aqui também, que várias histórias dele se passam justamente no estado em que ele mora até hoje, que é o estado do Maine, que é lá em cima, né? Ali na fronteira com o Canadá, que é um estado pequenininho, né? Assim, então, ele cria cidades. Aqui ele faz essa brincadeira, o xerife... que vai supostamente investigar o caso, conta pra gente que ele assumiu há não sei quanto tempo e que a cidade era muito tranquila. Ele lembra do xerife antigo tendo que lidar com o massacre, foi muito marcante na cidade, e é um outro livro do Stephen King, né, que ele tá fazendo referência. Eu acho que é o Cujo, talvez. E até o xerife se repete. Então, assim, tem essas brincadeiras do Kingverso. A cidade, né? O nome das cidades aparecem. Castle Rock. É uma cidade fictícia, né? Me parece, do Stephen King, que ele criou, em que várias obras dele se passam. Eu sei de cabeça, acho que 3 aqui que eu vi, que é o que saía com o nome de Eclipse Total, que hoje acho que sai como Dolores Claiborne, acho que também é por ali, e acho que o Trocas Macabras também é por ali. Então ele aproveita os cenários, os personagens, né? Então, acho isso interessante também. Um ofício difícil, ser xerife. Nossa, das obras do Stephen King. Mas... tudo tem um mais, né, João? eu tenho 3, eu acho. Aqui, 3, deixa eu ver. Tô indo de cabeça. Hoje eu não fiz resumo, tá, gente? Então, não vou me estender tanto. Eu, com o meu esqueminha, eu demoro mais. Eu acho que tem alguns pontos aqui. E aí, tem pontos... Vou aliviar para o Stephen King, tá? Hoje eu tô
eu ia falar tô proselitista, hoje eu tô, tô partidarista. Vou passar pano pro meu amigo virginiano. Porque tem coisas que eu entendo que é do gênero. A culpa não é do King, a culpa é que eu não gosto desse gênero e eu vou ter sempre alguns problemas com isso. Tem outras coisas que eu coloco na conta do King, tá? Vamos lá. Por que eu não gosto tanto? Vou começar do gênero, tá? Não me pega, gente. Não me pega. Assim, eu fico anestesiado em determinada parte da leitura, porque eu me vi, no começo, torcendo para que não fosse o pseudônimo. Eu ia achar a história muito mais divertida se fosse um fã psicopata que acha que é o pseudônimo que está matando. Eu sinto falta da realidade. É meu lado virginiano aqui, ó. O lado sem ser sombrio do virginianismo, o lado racional. Que o King não tem, né? Deve ser o ascendente. Não tem, deve ser. O King deve ter um ascendente escorpião, provavelmente. Isso aqui é coisa de virgem com ascendente em escorpião. Não é possível. Acho que sim. Até se for... Eu entendo que é uma saída muito batida, muito velha, muito gasta, mas eu me interessaria mais pela história se fosse o Ted matando também, sabe? Numa espécie de transe, ele ali assumindo essa metade sombria. Sei que, assim, quem gosta de terror vai até virar o olho e falar, nossa, mas tem 500 mil livros e filmes que são assim. Mas eu sinto falta do pezinho na realidade pra mim, sabe? Eu acho muito mais interessante, porque a partir do momento que você tem um personagem matando, aí pode tudo. Entendeu? Na minha cabeça. E aí eu fico incomodado. Aí eu vou começar a colocar na conta do Stephen King. Aí quando o Stephen King vem aqui em páginas e páginas e páginas te contando como o George Stark invadiu a casa de alguém para matar, eu fico assim, mas não me interessa, gente, é um personagem. Se você falasse que ele atravessou a parede, sabe, assim, para mim, ia ter o mesmo peso. Aí me perde um pouquinho, sabe, nessa narrativa que vai usar elementos da realidade a partir desse ponto sobrenatural. Porque aí eu fico com uma sensação assim, não precisa me explicar muita coisa, porque o ponto de partida já é sobrenatural. Assim, como ele fez para entrar na casa, para mim é o de menos. Você vai explicar como é que um personagem ganhou vida? Então, aí eu não faço o pacto, eu não compro, sabe? Aí eu leio meio num tom monocórdio, assim. Achei mimimi, João. Eu imagino que quem gosta de terror é o grande momento, saber como ele matou. Aí eu fico, gente, é um personagem, que me importa como ele matou, sabe, assim. Qualquer coisa que vem aqui eu vou acreditar. Mas é o melhor mote da história, João. Deve ser o pesadelo de um escritor. Imagine um personagem seu, mesmo que seja um pseudônimo, não deixa de ser um personagem, ganha vida e vem cobrar. Eu acho que é um livro que ele é de terror para os escritores. Eu acho que ele é o maior terror dos escritores, principalmente de alguns, de escritores policiais e de terror. Né? E muita coragem do Stephen King fazer. O Stephen King realmente ele deve ser muito cético, né? Ele não deve acreditar em nada. Porque se ele tiver isso aqui de crença, gente, ele não escreve o que ele escreve. Porque você fica assim, meu Deus, gente, isso aqui... E se, né? Eu não entendo muito bem como ele dorme, João. Porque assim, eu concordo que não é um livro de terror. Inclusive eu já li livros do King mais aterrorizantes. Mas a questão gráfica me pega. Porque assim... As cenas em que ele descreve os assassinatos, não é uma crítica, eu não achei demais, não é esse o ponto, mas eu sou muito impressionável, então sim, tive sonhos à noite, eu não entendo como esse homem dorme. E exige uma pesquisa, né? Eu fico pensando no pré. Sim. Porque assim, se eu vou escrever sobre isso, eu tenho que pesquisar sobre assassinato, sobre fisiologia humana, sobre o tipo de corte, sobre armas. O que acontece quando você corta uma garganta humana com uma lâmina? Como eu faria? Se eu cortar desse jeito, mata? Não. Então ele pode apunhalar desse lado e a pessoa ainda ficar viva e aquela... É meio grotesco aqui a cena. É o questionamento anterior. Como é que a gente permite que os escritores escrevam? Estou começando a ser contra. E tem... Aí vou dividir a culpa agora. Outro ponto que me incomoda muito. Não acho que é exclusivo do King. Mas ele coloca aqui, eu penso, poxa, King, podia ter quebrado esse tabu, né? Assim, o que me incomoda profundamente, a gente vai desmembrar em 2 comentários. Por que todo policial tem que ser tapado em livro de terror, gente, em filme de terror? É impressionante. Eu tenho resposta para você. Porque são policiais estadunidenses. A sessão da tarde não te ensinou nada, João. Os policiais indo comprar rosquinhas, não? Nossa, nada. mas
todos têm que ser burros, tapados, é num nível que você fala assim, não é possível, gente. Aí eu entendo que eles são burros e tapados para que a história funcione, porque se eles fossem extremamente inteligentes, o assassino não ia fazer nada. Mas assim, é num grau, eu fico, não, gente, pelo amor de Deus, sabe? E é policial. O King, vou fazer o papel de advogado do diabo, ele até dá uma explicada, é porque são muitos policiais aqui que vão ser mortos, vou dar esse spoiler, de formas assim, horríveis. Todos imbecilizados, gente, é uma coisa assim que eu nunca vi na vida. Aí em alguns ele fala assim, é porque eles são policiais de uma cidade muito pacífica, eles não têm esse hábito de lidar com psicopatas e com assassinos, não são preparados para isso. Esse hábito de lidar com psicopatas. Tem um outro que ele fala algo do tipo assim, que não era função do policial, que eram meio que policiais administrativos que foram deslocados para fazer a escolta, então que eles não tinham esse preparo também. Você fala, tá, mas chega um momento que você fala assim, mas você vai justificar os 18 policiais tapados do livro? Assim, não tem um que possa ser um pouquinho mais esperto, né? As pessoas espertas não podem ser vítimas de assassinato, todo mundo que morre assassinado tem que ser burro, eu fico meio incomodado. O que me leva ao segundo ponto. Até gaguejei aqui, que é o clássico do filme e do livro de terror, que é a personagem que sabe que ela é um alvo possível e ela se comporta da forma mais imbecil da face da Terra. O próprio Ted aqui tem um momento que já morreram várias pessoas, ele está com uma escolta policial porque ele está sendo ameaçado, então tem 2 policiais que estão protegendo ele, e ele fica incomodado, Luana. Ele fala, mas vocês vão ficar me seguindo? Nossa, mas tem que fazer tudo que eu faço. Já morre, por que você não morre? Eu, se eu fosse policial, eu falava, não tem mesmo não, pode ficar aí, morra. Um beijo. Beijo. Que desgraça, gente. A fotógrafa também, né? Mas que quebra de privacidade, nossa, vão ficar aqui, eu vou subir pro 2º andar, não acredito que vocês vão comigo, morra, grande beijo, não vou, vou lá na esquina comprar uma rosquinha. E a fotógrafa é isso, né, tá trancada em casa, aí aparece uma voz do nada, conseguimos pegar, vem pra cá rapidinho pra tirar foto aqui do assassino, e ela vai. É difícil, tem hora, sabe, comprar essas mortes, você fala, nossa gente, mas tudo bem, pessoas são tapadas? Algumas, né, Luana? Algumas pessoas são tapadas. Mas será que tanto? Será que numa situação assim não tem uma pessoa para falar, eu não vou abrir essa porta? E não é difícil, sabe, gente? Volto a dizer, é um personagem que ganhou vida. Qualquer coisa, qualquer forma que você falar que ele arrombou a porta da casa, quem sou eu para falar não? É um clássico, né? Tem a piada clássica de filme de terror. Alguém tá na sua cama, no escuro, ouve um barulho no jardim e pensa, vou lá, é o caralho, é outro que vai ver que barulho é esse, eu vou ficar aqui mesmo. E aí o filme acaba. Vou descer no porão. Tô numa casa abandonada do século XVIII, que a corretora falou pra mim que teve uma chacina. Aí eu falo, que ótimo, é a melhor época do ano aqui, quando esse tornado tá vindo, eu vou ficar isolado aqui 5 meses nessa casa. Gente, tem umas coisas que não me pega, sabe? Aí eu acho o terror meio assim, é muito pacto ficcional, tem hora pra você comprar, sabe? Entendo também, aí vou fazer aqui um meia-culpa. Mas volto a dizer, estou fazendo esse comentário de fora, de alguém que não é da área do terror, que não gosta do terror. Então, não sei como resolver. Eu acho que também a grande prova dos 9, dos filmes e dos livros, é a virada, né? É ali que o livro perde ou não, ou o filme. Quando vai justificar o que está acontecendo, de fato. Então, ele tem filme que é muito bom, aí quando te explica, perde toda a graça, né? Porque aí vira uma coisa meio bobona demais. Mas também não sei o que não seria bobão, assim, o que não seria boboca demais. Como que a gente justifica? Não tem muito como... Ou é possessão demoníaca, ou é fantasma, ou é uma seita misteriosa. Como fugir disso de uma forma criativa? Sabe? Não sei, assim. Mas também não acho que tem que ficar inventando a roda a todo momento. Então, eu acho que aqui o King, apesar de ter pontos, eu gosto também que ele já conta tudo desde o começo, isso que está acontecendo, não tem mistério nenhum, não esperem aqui um momento de virada que eu vou explicar, não vou explicar porcaria nenhuma, tá dado o sobrenatural, quem quiser vem comigo. Eu acho que ele se
prevê, assim, ele se protege de algumas E questões. não tem, né, muitas reviravoltas. Talvez a revelação dos pássaros, dos pardais. No final. É porque a gente não falou dos pardais. Os pardais estão chegando, Luana. Eu até acho interessante a revelação de por que ele escreve os pássaros estão chegando, né? Os pardais estão chegando. Não chega a ser uma grande reviravolta, mas é uma revelação interessante. Só para contextualizar, quando as mortes começam a acontecer, o Stark pinta nas paredes com o sangue da vítima. Os pardais estão voando novamente ou estão voltando, né? Ele vai fazendo variações ali. E o Ted começa a ver os pardais. Os pardais começam a aparecer, de fato, de forma concreta na casa dele. Tem várias cenas de revoadas. Por isso que a Lu brincou com o Hitchcock no começo. Mas esses eram seus pontos? Porque eu tenho pontos também. Era, mas eu vou passar para você pra gente comentar do ponto em comum, né? Qual é o ponto em comum, João? A escrita do King. Eu já ia para essa, então. Podemos, então. Porque em alguns momentos, aí depois o João pode explicar melhor do que eu, mas eu acho que o texto não se encaixa em alguns momentos. E aí eu trouxe alguns pontos aqui que eu queria falar. O primeiro, ele tem aquele vício de, às vezes, explicar demais as cenas. Tudo, gente. Eu já tinha entendido. Teve um exemplo, vou dar esse, João, que eu até mandei pro João na hora que eu tava lendo, porque eu acho um dos melhores, é logo no início, que você tem um coveiro, essa questão aí que o João mencionou antes, né? Eles fazem um enterro falso pro pseudônimo, isso vira uma matéria da revista People, e aí esse coveiro, em algum momento ali, numa madrugada aí da vida, vê alguns buracos, né? Ele vê uma cova ali que foi aberta no chão, ou um lugar onde não teria um corpo, mas tem uma espécie de cova aberta, um buraco, e aí ele pensa assim, não é muito bem visto que pessoas comuns façam buracos no chão de um cemitério, exceto o coveiro. O coveiro, sim, pode fazer buracos num cemitério, e aí eu sempre fico com aquela expressão de "cê jura?" Olha aí, quem diria, né, que o coveiro pode fazer buracos? Mas eu tenho um adendo a esse comentário seu. Sabe o que me incomodou às vezes? O humor do Stephen King. Então, eu acho que nesse caso, talvez a ideia fosse fazer humor. Só que aí é isso, como informação não me interessa e como humor não funciona, e aí eu acho que é esse segundo ponto do humor que eu também trouxe aqui. E ele faz várias sacadinhas assim, de explicar o óbvio, meio pra... Eu entendo que ele tá tentando ser irônico ali pra gerar humor, mas eu não achei graça em quase nenhuma das vezes, assim. Tem logo no começo também, ele fala que na revista People é People, né? Toda hora eu tô com Time na cabeça, mas é a People. Eles posam pra foto e tem uma cena da mulher dele servindo cookies pra ele. E aí aquela coisa bem sonho americano ali da família, né? Ideal. Em um determinado momento, não vou lembrar agora porque eu não separei o trecho, mas que o narrador fala algo do tipo assim, e dava pra saber que era meio mentira aquilo ali. Eu acho que até o Stark, quando tá lendo a notícia pensando, falando, dá pra saber que é mentira porque a mulher dele nunca levava comida nenhuma pra ele. Quem dirá cookies? Aí você fica, nossa, que... King, só você. Eu tenho um outro exemplo de humor aqui, desse tipo, que envolve o fato dos policiais serem idiotas. Que foi o ponto que você levantou antes. Que tem 2 policiais numa viatura fazendo uma escolta ali, um cuidado de uma das pessoas que estão ameaçadas pelo George Stark. E aí um dos policiais fala, e eu não sei se você sabe, mas o meu sobrenome é Cuidado. E o outro policial responde, verdade? Nossa, e o meu é Extremo. Ai, Carlos Alberto, só você. KKK. Na mesma praça. E eu acho no mesmo banco. Que a cena não funciona e até dentro da própria narrativa o humor também não funciona. Eu acho esquisito. Então, por exemplo, os 2 personagens ali, o casal, né? O Ted e a esposa deles estão na cama. E aí ele tá contando a história do tumor que foi retirado na infância dele, é uma história super triste. E aí ele fala que na época, quando ele tirou esse tumor, uma das questões é que ele tinha essa distorção, esse delírio de som, né? Ele escutava pássaros. E agora que o George Stark tinha recebido vida e estava cometendo os assassinatos, ele tinha esse mesmo delírio sonoro.
E aí ele fala, será que é uma coincidência? E aí ela responde, olha, acho que coincidência tá no último lugar aqui da minha lista. E os dois começam a rir. E aí eles começam a rir e percebem que eles não sabem por que eles estão rindo, porque não é engraçado. Não é engraçado E mesmo, tem né? vários momentos de tensão que os personagens riem e você fala, mas do que eles estão rindo? Do nada, gente. Eles riem nos momentos muito estranhos. Quando o xerife conhece ele pela primeira vez também e conta do assassinato, o primeiro assassinato, que é super pesado, os dois também do nada começam a rir juntos e eu fico, gente, vocês são muito estranhos. E não é um riso de nervoso, tá, gente? Porque a gente pode pensar assim, mas eles estão rindo de nervoso. Não é um riso porque eles acham graça. O narrador vai falar isso em vários momentos. E ele acabou achando graça. Não era a melhor hora, mas ele acabou rindo porque ele achou a piada engraçada. E são piadas tenebrosas, assim, não tem graça nenhuma. As comparações do King também tem hora que eu acho meio puxado, assim. Não separei, mas é nessa cena que o xerife está conversando com os dois, o King não é um autor de metáforas, né? Ele é um autor muito objetivo, muito direto. Ele usa muito comparação às vezes. Fez isso como se fosse não sei o quê, como tal. Mas tem hora que as comparações também são muito forçadas. Eu não lembro exatamente a cena, mas é porque essa quebra, assim, é uma cena super tensa e vê uma comparação que você fala, mas tá muito mal encaixado isso aqui. Ele fala que ele estava tremendo, o Ted, eu acho que é isso, que ele estava tremendo e que ele não conseguiria segurar um copo de limonada num dia de verão. Você fala, por que você tá falando de limonada? Morreram 15 pessoas ontem, meu amor, sabe? Assim, não é uma comparação racional, assim, não é uma comparação lógica, sabe? Naquela cena. Você vai comparar assim, tava tremendo como se eu tivesse sobre um acesso de raiva, ele tremia como uma folha numa tempestade que seja, sabe? Mas assim, ele tava tremendo tanto que ele não conseguiria trazer um copo de limonada. Por que ele traria um copo de limonada agora, nesse momento? Estamos sintonizados, João. Acho que um de nós é a metade sombria do outro aqui. Nós claramente temos ligações telepáticas, porque era meu terceiro ponto, as comparações. Eu coloquei 3 aqui. Então, era explicar demais, às vezes eu já tinha entendido, a questão do humor e das comparações. Tem uma que eu acho pior que essa que você falou, que é quando o Ted recebe a ligação da editora dele. Só para contextualizar, a editora dele, o George Stark, invade o apartamento da moça, tortura ela tá toda machucada, o George Stark obriga ela a ligar pro Ted, ela liga, o Ted percebe que algo horrível vai acontecer, que aquela moça tá sendo mutilada, é assim, pesadíssima a cena, gente, e aí acaba, né, a ligação corta, a ligação termina, e o Ted fica com o telefone na mão e pensa, meu Deus, a minha editora, minha amiga, o que vai acontecer com ela? Já me senti assim antes. Essa sensação que estou tendo neste momento, já senti uma vez, quando eu era criança e mergulhei em um lago muito gelado. E aí senti muito frio. E por um momento não consegui respirar. Sério? Essa é a comparação? A moça gritando, morrendo, prestes a ser assassinada, e você lembra do momento que você sentiu frio? Não é o forte, gente, do King, assim, as comparações. E é isso, né? A cena já é cruel por si só, não precisa explicar muita coisa. Você consegue imaginar como uma pessoa ficaria ali, né? E o último ponto que eu tenho é a extensão do livro, gente. E por que o livro é extenso? Porque o Stephen King ele é incapaz de cortar qualquer coisa que seja que ele escreveu. Me passa essa sensação. Tem cenas aqui que eu juro pra vocês, tem hora que você fala assim, não, gente, é impossível. Tem uns diálogos que é tipo assim, o policial bateu a porta. Ele vai te contar o diálogo. Boa tarde, senhorita Liz. Boa tarde, senhor policial. Podemos entrar? Claro, fiquem à vontade, vou chamar meu marido. E aí é uma página, você fala, gente, por que eu tô lendo isso aqui? Sabe assim? E as enfermeiras, João? E as enfermeiras no começo. O Stephen King, ele dá nome, você saberá a história pessoal de todos os personagens que aparecem aqui, gente. Pode ser assim, o filho do vizinho da enfermeira que aparece numa cena. Ele tem nome próprio, ele tem idade, ele tem profissão. Você vai saber onde ele mora, qual rua do condado ele fica. No começo, que é essa cena do médico lá, tirando as partes do outro gêmeo dele, todas as enfermeiras e os outros enfermeiros têm nome próprio. Você sabe coisas da vida pessoal delas. E ninguém vai voltar a aparecer, tirando o médico que faz a cirurgia, que volta a ser evocado ali ao longo da narrativa. Faz uma pontinha.
Mas por que eu tenho que saber da vida dessas enfermeiras? Como que é a relação delas com o médico? De como que o outro enfermeiro lida com elas? Se elas são nem coadjuvante, elas são figurantes. E elas têm nome próprio. E aí no começo você fica assim, eu tenho que decorar o nome dessa personagem. Eu tenho que decorar, porque ela vai ser importante. Se ela tem... Não tem, gente. Todos os policiais têm nome próprio. O coveiro, gente, que eu comentei antes, que vê a lápide falsa lá esburacada, a gente sabe o ano em que ele começou a trabalhar como coveiro. Quais são as flores de que ele mais gosta? Qual é a estação do ano que ele prefere trabalhar? Que ele tem mais ou menos trabalho nos cemitérios, qual que é a empresa que contratou ele. Então, assim, tem hora que você fala, meu Deus, Stephen King, podia ter dado uma editada aqui, sabe? Faria bem pra narrativa. E acho que é um livro que tem uma barrigada grande aqui, grande. Eu acho que ele começa bem, a Luana não gosta muito do começo, eu gosto. Acho que ele até a página 100 eu falei, vou adorar. Aí depois, porque tem... A maioria das mortes acontece numa única noite. Tem uma noite aqui que é um massacre, assim, uma chacina. E aí, depois disso, gente, são 200 páginas que a história não vai meio para lugar nenhum. Tem um ponto só que eu acho legal, que é a noite que ele tem o transe ali da escrita. Que aí eu acho que ele faz uma discussão interessante. Ela tá nesse meio. Mas eu fiquei pensando até isso. Talvez se ele diluísse esses assassinatos ao longo das 450 páginas... isso daria um outro pique para o livro, porque o livro oscilaria mais, né? Ele começa de um jeito, fica estático, e aí no final tem uma cena aqui que a gente não vai comentar, porque aí acho que é o final, saber como é que as coisas vão ser resolvidas. E aí volta a ter um pouco de adrenalina. Mas, nossa, gente, é um livro muito descritivo, assim. Todas as cenas são assim. Ela então foi trocar o bebê. Você vai saber os gestos que o bebê fez, quanto tempo ela ficou trocando, a cor da cômoda, qual a cor da fralda, a marca da fralda, quantos alfinetes ela colocou na fralda, se ela riu ou não, se o bebê estava muito sujo ou não. E você fala, precisava? Não sei. Então acho que faltou aqui enxugar um pouco. Porém, é isso que deixa a narrativa fluida. Apesar de ser um livro de 450 páginas, é aquela escrita de virar a folha, assim, né? É muito visual as cenas, porque como você tem todos esses detalhes, você consegue imaginar tudo que está acontecendo. Acho que é um dos segredos aí para o King ser tão adaptado para a televisão e para o cinema, porque tá tudo ali. Você já imagina o cenário todo, como que são os personagens, o que vai acontecer. Então a adaptação para o roteiro deve ser quase automática ali, né? Ou claro que não é automático, mas assim, tá facilitada. Você não tem que imaginar muitas coisas, tá muito detalhado já. Mas acho que passa um pouquinho do ponto aqui no livro. Tá? Esse livro, inclusive, tem uma adaptação para o cinema. Não assisti, mas vi que tem. E tem um embate eterno, né, do King, que odeia as adaptações e sempre critica. Ele sabe que é só ele não falar não? Às vezes ele mesmo adapta, né, e também não dá muito certo. Ele pode dizer não, será? Eu não sei como que são as leis de direitos autorais nos Estados Unidos, mas me parece que se o autor está vivo e fala, eu não quero vender os direitos de adaptação... Que horas que ele vai falar que não quer, João? Se ele tá preso dentro do quarto dele, acorrentado, escrevendo sem parar, ele nem responde e-mail, esse homem. Só está preocupado ali com os diálogos de, oi, posso entrar? Claro, bom dia, bom dia. Qual o nome da enfermeira 3 da ala 2 do hospital, sendo que a cirurgia está sendo feita na ala 5? É um bom livro para fazer provinha, João. Para você levar para os seus alunos. Qual o nome da segunda enfermeira? Quantos policiais são mortos? De forma estúpida. Relate de forma detalhada como foi o começo de carreira do coveiro dos cemitérios de Castle Rock. Mas então você não gostou do livro, João? Eu saio... neutro. De 1 a 5 eu dei nota 3. Eu gosto muito das partes do escritor, em que ele fala do ofício da escrita. Acho maravilhosas de verdade. Agora, eu acho, antes de ler o livro, né, eu tinha a impressão que seria bem mais traumático a leitura. Não foi. Eu até gostei de vários momentos. Então, assim, dou nota 3, vai passar de ano, né? Não vai ganhar nenhuma medalha aí de louvor ao mérito, mas não me incomodou. Não acho...
é ruim, não. Indico. Não desindico, não. E livro bom de ler, né? Quando a gente tá travado. Eu vim de uma outra leitura, nós viemos, na verdade, da autora do Suriname, Astrid Romero, sobre a loucura de uma mulher. Eu meio que emendei os dois aqui, as duas leituras. Nossa, é um bálsamo, É né? um oposto, né? A gente foi para um outro lugar. Oposto, leitura gostosa de ser feita, fluida, te prende. O João falou, eu tive um pouco de problema com o início, ele demora para me pegar, assim. Eu acho toda a parte da revista, da entrevista, do coveiro, tudo muito chato. E aí quando o George Stark aparece, realmente eu acho que dá um gás ali na narrativa. Tem um personagem Mas aí depois vai, né? muito simpático, que é o xerife, né? Xerife. Isso também me pega. Só um último comentário, assim, que me incomoda. Eu acho que tem. Mas aí, volto a dizer, tem a ver com o fato de eu não ser um grande leitor de terror. O King, nesse livro especificamente, a única coisa sobrenatural é isso. É que é o personagem matando. O restante é tudo dentro das lógicas da física, tirando talvez ali também a questão do irmão gêmeo no cérebro do outro, que eu não, Talvez um pouco não me terror, né? parece ser uma coisa comum na biologia. O médico arranca um olho do cérebro dele, João. Não me parece ser muito comum. Mas, e aí eu fico meio sem paciência. Tem uma cena, gente, interminável, que é quando o Ted e a esposa se convencem de que não, quem tá matando é o pseudônimo, por algum motivo ele ganhou vida e tá matando, e obviamente eles têm que explicar isso pro xerife, e o xerife vai falar, meu Deus, 2 malucos aqui na minha frente, né? E fica aquele embate de argumento pra lá pra cá, 80, 100 páginas, eu fico, meu Deus, não vai chegar a lugar nenhum, porque é claro que o xerife não vai acreditar nisso. Sabe, assim? Então, assim, fica uma murrinha que você fala, meu Deus, a gente não vai chegar em lugar nenhum nessa conversa. E eu acho uma cena que não tem saída possível. Porque se o xerife acredita, ele é um idiota. E se ele não acredita, é o que a gente já pensava desde o início. Óbvio que ele não vai acreditar. Então, pra que gastar 70 páginas nesse diálogo, Mas né? olha, uma frase, né? Tentaram a noite inteira convencer o xerife, que obviamente não foi convencido. Olha aí, King. Então, assim, aí eu vou perdendo a paciência, mas é isso, eu volto a dizer, porque o meu pacto eu às vezes não faço. Então, assim, eu já entendi que é algo sobrenatural, mas nessa situação é o que a Luana falou, não tem saída. Porque se você tem um personagem que acredita em algo sobrenatural e todo um universo em que aquilo não é possível, é claro que ninguém vai acreditar naquilo. Então é uma briga perdida ali. Não adianta você ficar me contando quais argumentos foram colocados, porque eu sei como é que vai terminar essa conversa. Não tem para onde ela ir. Então, assim, será que a gente precisa de 100 páginas nessa conversa? Será que não dá para fazer em 2 parágrafos, uma linha? Ou você escolhe algo que não seja o diálogo. Faz esse personagem ver alguma coisa, porque aí pronto, aí ele entrou na crença ali do sobrenatural, não precisou do diálogo, da exposição, né? Às vezes é muito expositivo. Que é o problema que a gente comentou também, já em outros livros, é o ônus do livro que explica demais. Quando você explica demais as coisas, no sentido não de explicar o sobrenatural, mas de descrever muito a cena de forma muito detalhada, o leitor fica mais atento para essas incoerências. Porque quando vem uma frase assim que resume, né, tem o ônus e o bônus também de ser mais resumitivo. Mas quando vem essa frase, ok, você vai ali embora no pacto. Quando você vê a conversa, os argumentos, você começa a falar, mas ninguém falaria isso aqui, nessa situação. Esse riso está fora de lugar, essa metáfora não cabe, porque aí você tem mais elementos para avaliar. Então, quando você expõe muita coisa na cena, se você não está muito seguro daquilo que está acontecendo, vira uma arma contra você mesmo, porque aí você está julgando mais informação para o leitor analisar aquilo e falar, não, mas isso aqui está fora do lugar, isso aqui está cansativo, ninguém falaria isso, se ele acredita, ele não teria dito isso, se ela acredita, ela não teria dito isso, porque aí você expôs muita coisa, e aí você mostrou mais do que deveria, talvez, né? Mas é isso, Luana. Eu tenho um plot twist, eu reservei um plot twist para o final. Em homenagem ao King. Apesar de tudo, olha, eu tenho o King em boa conta. Não é uma pessoa que eu desejo mal, não. Os pardais estão voando novamente. Qual o seu plot? Depois de tudo que eu disse, olha o que eu tenho para te mostrar, Luana. Eu comprei um outro livro do Stephen King. O bichinho pegou, então. Eu comprei, mas olha como eu fui sagaz.
Não foi o King que escreveu, foi o pseudônimo. Pra ser curto desse jeito, claramente, foi o George Stark do King. O Dolores Claiborne, que antes era vendido como Eclipse Total, eu acho. Detratores dirão que eu comprei só porque a coleção fica muito bonitinha na estante e que eu quero completar. Livros decorativos. Livros que é o episódio. A gente esqueceu de mencionar. A gente esqueceu de mencionar que a quinta indicação para Rafa Kalimann, olha esse gancho, fica lindo, Rafa, na estante, olha. Cores fortes na capa, cada um, acho que são 8 ou 9, e é sempre assim, ó, roxo, laranja, verde, branco, rosa, então assim, cores chapadas na capa, fica belíssimo. Nosso último episódio foi sobre livros decorativos, na verdade foi sobre a polêmica de Rafa Kalimann, que confessou em suas redes sociais ter gasto R$10 mil em livros decorativos. Então indicamos 4 livros para ela no episódio passado, e agora o nosso livro em comum. A Que é um Metade livro Sombria. decorativo e não decorativo também, porque você pode ler ele. Mas a coleção fica linda. Fica linda. Mas olha como eu fui mais esperto. Eu comprei um livro bem mais fino. Virginiano do jeito que você é, você vai comprar todos, né? Eu não sei, porque tem um que é o Iluminado. O Iluminado eu vou ter medo, que é o oposto de mim. Eu estou aqui, ó, quase na penumbra. O Iluminado é muito bom, gente. Eu adoro o Iluminado. Esse eu já li. Eu acho que eu vou ter medo do Iluminado. O Iluminado vai me pegar. Ó, o livro que mais me deu medo do King, comentem aí. Escrevam nos comentários qual livro vocês acharam mais aterrorizante. Eu li poucos, mas pra mim o que mais me perturbou, não sei se é o mais aterrorizante, mas o que mais me perturbou foi o Pet Sematary. Que é o Cemitério Maldito? O cemitério. Como é que é o nome em português? Cemitério de Animais? Cemitério Maldito? Agora pensei em inglês, desculpa. Mas é o Cemitério Maldito, gente. Que livro perturbador. Tem um pedido também para fazer. Ó, eu fui neste aqui, aparentemente, pela capa, é uma ficção científica. Então, estou sendo ousado também, porque eu tenho problema com ficção científica. Tem uma pessoa sendo abduzida aqui na capa, tá dando para ver? Sim. Mas eu gostei da história. Apesar da ficção científica, que tem um eclipse que vai acontecer, me parece que também é um livro menos sobrenatural e mais focado aqui a construção é mais realista do que as outras obras do King, sabe? Apesar do evento aqui da ficção científica e tal, acho que eu vou gostar. Acho que é um livro pesado também, pelo que eu vi, fala sobre violência doméstica. Então, vamos ver aqui. Ele começa, inclusive, olha o Stephen King, hein? Eu vou ler, Luana, e trago para comentar. A epígrafe é uma frase do Freud. O que uma mulher quer? É a primeira frase. E a segunda é da Aretha Franklin. R.S.P.C.T. Ousado. Gostei do King. Olha o King feminista, o Stephen King, Luana. Vamos ver como é que ele vai se sair com essa aqui. Mas eu queria pedir indicações. Você aí, que é ouvinte, que é leitor do King, pensando então, ó, vamos lá. Qual livro do King eu posso ler que não tenha terror nem ficção científica? Boa sorte. Ó, gente, eu conferi aqui o livro que eu gosto, na verdade o que eu acho mais perturbador é O Cemitério. Não é o Maldito. Só O Cemitério. Será que é adaptação para o cinema que chama O Cemitério Maldito? Ó, O Cemitério é aquele do gato na capa, gente. É o homem que decide trazer o filho de volta à vida. O Cemitério Maldito é a adaptação para o cinema. Conferi aqui, deste livro. E tem a música dos Ramones também, que é muito boa. Olha aí. Nossa, gente, tá muito difícil gravar este podcast, assim. Recentemente foi ficção científica, terror, rock. Olha, próximo eu não vou poder trazer contribuição nenhuma. Está ficando cada vez mais difícil. Porque apesar deste meu rosto, eu não sou roqueiro, Luana. É uma confusão muito comum, as pessoas acham muito. É que eu achei tão sombria a sua luz hoje, achei que... Eu tô no clima, né? Vou dar minha risada maléfica. Você tem uma risada maléfica, Luana? Eu tenho. Não sei se ela vai sair agora, eu faço em sala de aula. Como que é, João? Eu achei muito boa, João. Eu faço, é um grande sucesso de público e de audiência na sala de aula. Eu faço assim, professor, eu espero, né? Porque o grande momento é quando eu nunca fiz pra turma nenhuma. Eles falam, professor, você tá corrigindo as provas? Eu falo, sim, comecei. Tá tranquilo? Tá. Ainda bem que os nossos ouvintes escutam o podcast de manhã, indo pro trabalho, e não à noite, João. Senão, realmente, seria bastante difícil dormir. Eu não tenho medo de nada. É isso, ó. Quero indicações do Stephen King. Assim, gente, vamos lá.
a obra mais realista do Stephen King que você puder me indicar, de todas. Terror psicológico eu gosto também, tá? Pode me indicar. Vou ter medo. Iluminado eu acho que vai por aí, eu vou morrer de medo, mas tudo bem. Eu já tenho uma aqui pra te indicar, que é o Misery. Ah, eu tenho vontade de ler, que também é um escritor ali passando apertos. Exato, porque se o que você gostou nesse livro foi justamente a metalinguagem, as partes sobre a escrita, Misery é uma boa. O meu problema é com possessão demoníaca, gente. Eu sei que o King tem coisas assim, tem contos assim, tem um conto de um hotel que eu morro de medo de ler, não vou ler. Palhaço também, eu não vou ler o It a Coisa. O João já falou que ele não tem problema com cemitério, cadáver, psicopata, pode fazer o que quiser com o corpo, o problema é o pós, né, João? Eu gosto de pensar assim, morreu. Depois se ainda vier assombrar, não, aí pelo amor de Deus. Morreu, ponto. Entendeu? Eu também não, eu acho meio brega cachorro assassino, carro assassino, eu tenho hora que eu falo, Stephen King, que mau gosto também. Mas você acabou de falar sobre a dificuldade de ter ideias criativas. É o São Bernardo matando os outros, porque ele tá com raiva. Nossa, o meu carro tá possuído matando os outros. Gente, por quê? Sabe? É um por ano, João, nem todas as ideias vão ser boas. Agora, eu tenho muita vontade de ler o Trocas Macabras, mas é assunto para outro dia. Mas 700 páginas, gente, 650, Deus sabe quando lerei. Nossa, eu tinha a impressão que o Misery era pequeno. Não sei porquê, no meu cérebro. 350 páginas. Quer dizer, pro King, né? Pro King é um conto. O Dolores, que eu comprei, ele tem 220. Isso aqui é uma novelinha, é um continho. Isso aí ele escreveu no final de semana. Ele tirou folga, foi passar um final de semana num hotel e aí foi isso aí, o resultado. E lançou. E eu acho que eu vou gostar de Carrie Estranha também. Porque é o que me consta, é uma menina que sai matando adolescentes imbecilizados dos Estados Unidos que faziam bullying com ela. Eu vou torcer pra ela. É a definição máxima de catarse. Eu acho. Eu acho que eu não vou ter problema com a Carrie, não. Eu não fiz bullying com ela, por que ela... aí a gente trabalha no conceito de justiça. Vai falar, não, eu não fiz nada. Zerinho corta tudo, é isso. Tranquilos, então? Tranquilos, eu gostei do livro. Eu dou nota 3 também, mas achei bem divertida a leitura. Eu gostei. De vez em quando eu tinha vontade de pular umas partes, umas páginas. Que talvez não fossem fazer falta nenhuma. Mas fora isso, foi legal. Mas não é um livro sofrido de ler, assim, que a leitura é desgastante. Eu achei que eu fosse ter mais problema, não tive. Pelo contrário, até gostei mais do que achei que eu fosse gostar. Só acho que um último comentário aqui é que se você tem problemas com cenas de crime muito descritivas, não é um livro para você. Porque aí tem esquartejamento, tem mutilação, tem tortura. Então os assassinatos são bem pesados, tá? Mas tirando isso, acho que não dá medo, não. É isso. Qual a palavra, João? Não sei, Luana. Os pardais. Como que era? Eu tô aqui recitando a frase dos pardais, mas na verdade eu não lembro qual era a frase. Eu acho que os pardais estão voando. Os pardais estão voando novamente. É isso. Ou comente com um emoji de pardalzinho. Tem emoji de pardalzinho? A gente põe qualquer passarinho, Luana. Eu vou, nessa altura do campeonato, eu vou ficar... não, mas veja bem, você colocou uma pomba. Não é um pardal. A gente nunca recomendou um emoji, né, João? Então coloquem um emoji, vamos testar. Vamos testar. Um emoji de passarinho, o que vocês encontrarem tá valendo. Passarinho também, né? Não vamos ampliar para outros animais, não me venham com emoji de baleia. Só não me venham com São Bernardo e com carro. Aí fica difícil. É isso, gente. Contem pra gente se você é King Lover aí, o que a gente tem que ler, o que a gente não tem que ler. Recomendem livros pro João. Se é um livro bom mesmo do Stephen King. Se foi uma boa porta de entrada ou não. Foi minha primeira leitura. Fiquei aí neutro com o Stephen King. Estou disposto a tentar de novo. Não criei nenhuma resistência, não. Não foi um início traumatizante, não. Até comprei, né? Tô aí na disposição. Deu certo, Marília. Deu certo. Você conseguiu viciar mais uma pessoa. E é por isso que eu e Luana estamos começando aqui a leitura cronológica das obras do Stephen King. Toda a obra do King. Convidamos todos a participar. A gente vai fazer em 2 meses. Cada dia a gente vai ler um livro. E é isso.
É isso. Agradecer a Marília por apoiar a gente, por recomendar esse livro bem melhor que o Poeta Chileno. E é isso, gente. E é isso. Se você... Vou fazer propaganda. Se você quiser também ter essa edição belíssima da Suma, você pode comprar pelos nossos links e vou ter que fazer uma propaganda da Amazon mesmo, gente, aqui. A gente tem link comissionado, tá? Então, se forem comprar, comprem pelos nossos links, porque são livros caríssimos, são mais de R$100 e eu paguei, gente, menos de 60 quando eu comprei o meu. Pegou uma promoção, né, João? É, umas promoções, e nada assim, não era Semana do Consumidor nem nada, só ficar de olho que tem umas promoções relâmpagos e compensa, tá? É um livro muito gostoso de ler na edição física. Se forem comprar, ou outros livros, ou qualquer outra coisa que você pretenda comprar, use os nossos links, porque você ajuda demais este podcast. E se você quiser indicar um livro para a gente ler, você pode se tornar um apoiador e terá este e outros benefícios. apoia.se/livros e listas. Pode? O link está sempre aqui na descrição do episódio. É isso. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Beijo, boa semana, sobrevivam, até mais!